Leitura dos Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 4. O Salmo de número 4 nos diz assim, verso 1: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. A palavra selá significa pausa. O livro dos Salmos é um livro de cânticos. Cada salmo é um cântico para adoração a Deus. Quando você lê um salmo e você vê a palavra selá, quer dizer que quando as pessoas cantam esse salmo, aqui, nessa parte, existe uma pausa musical. Para que servem as pausas nos salmos? Para que as pessoas parem um pouquinho e meditem no que elas estão cantando. Então, o versículo 2, ele traz uma pergunta. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Deus, ele está vestido de glória. Ele está vestido de majestade e de poder. E os filhos dos homens, muitas vezes, zombam de Deus, dizendo: Deus não existe, dizendo: Deus não está vendo nada, dizendo: Deus não tem poder para resolver o meu problema, dizendo: Deus, quem é Deus? Então, quando o versículo 2 faz uma pergunta, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? A palavra infâmia significa má fama. Então, até quando vocês vão arrancar a minha glória e dizer: Deus não existe, Deus não está nem aí, Deus não está vendo? Até quando vocês vão esquecer que eu estou no céu, que eu estou cheio de glória, que eu tenho todo o poder sobre toda a terra, sobre todas as coisas, e eu tenho o domínio sobre todas as coisas? Até quando vocês vão converter a minha glória em má fama? Os homens praticam a maldade na terra, e eles prevalecem por um tempo, enquanto eles estão praticando a maldade, e daí eles dizem assim: Você está vendo? Eu xinguei a pessoa, eu maltratei a pessoa, eu faço o que eu quero e não acontece nada comigo. As pessoas que praticam a corrupção, elas dizem: Eu engano, ganho muito dinheiro, fico muito rico, engano todo mundo, e aonde que está Deus? Essas pessoas que falam do nome de Deus são umas pessoas tolas, umas pessoas que não pensam, umas pessoas que ficam acreditando em uma mentira, em uma ilusão. Deus não existe. Quando eles falam isso, eles estão convertendo a glória do Senhor em má fama. Estão tomando o nome de Deus e colocando ele como alguém que não tem valor, que até mesmo nem existe. O versículo 2 faz essa pergunta: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade? Vaidade é aquilo que é vão. Vão é o que não tem valor. Até quando amareis a vaidade? As coisas que não têm valor. Vocês correm atrás de coisas dessa vida, querendo dinheiro, poder, fama, imagem, aparência, querendo fazer a vontade de vocês.
Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? As pessoas buscam a mentira porque tudo o que elas correm atrás, dinheiro, fama e poder, é algo que é etéreo, é algo que se perde nessa vida. Só Deus tem a verdade. E a verdade é que se você não entrega a sua vida a Jesus, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é a verdade. Ele revelou a verdade. A verdade de que tudo nessa vida passa, mas a nossa alma é o que realmente entra na eternidade. As pessoas buscam a mentira todos os dias. Elas buscam um momento de fama, um momento de poder, um momento em que elas vão ser honradas, reconhecidas, um momento em que elas vão conquistar um título, uma medalha. E tudo isso dura apenas um momento. Isso não é verdade. Quando nós dizemos que isso não é verdade, não é que isso não tem o seu valor. Isso tem o seu valor num momento terreno, dentro do contexto familiar. Quando você tem uma conquista, você fica alegre, feliz, você pode ajudar a sua família, a sua casa, mas o fato é que todos perecemos e tudo isso vai ficando para o passado. Pense nas muitas pessoas que já viveram há muitos anos atrás, que já morreram, que todas as suas gerações pereceram. Já não há mais memória delas. Elas morreram, partiram. Tudo o que fizeram ficou como uma mentira. Então, quando você lê aqui o versículo 2, ele traz esse questionamento: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O Selá está aqui para pensem a respeito de como vocês têm vivido essa vida. Versículo 3: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. O salmista está dizendo: saibam, Deus ele separa para junto dele aqueles que são queridos a ele. Ser querido é ser desejado, é ser amado, é ser alguém que Deus quer bem perto. E o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Quem Deus quer perto dele? As pessoas que reconhecem a glória dele. As pessoas que reconhecem: Deus existe, Deus é Pai, Deus criou os céus e a terra, Deus é que sabe todas as coisas, Deus está no controle da minha vida. Eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor. Esse é o que é querido pelo Senhor. Versículo 4: Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Então o versículo 4 traz mais um momento de reflexão. Perturbai-vos e não pequeis. Ou seja, parem de pecar. Perturbem-se, inquietem-se, se mexam para se achegar a Deus. Comecem a se perturbar pelo fato de vocês estarem acorrentados, presos às vaidades dessa vida. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama é uma forma de dizer: reflita,
na sua cama, no seu travesseiro, o que você tem feito, e cale-se, e calai-vos. Versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ofereçam sacrifícios de justiça. Justiça significa a lei de Deus, obedecer à lei de Deus. O justo é aquele que lê, medita e pratica a palavra de Deus. Quando o versículo 5 diz: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor, nós, para praticar o que é justo, o que é correto, o que é certo, precisamos nos sacrificar. Você tem vontade de mentir, mas você diz: eu vou dizer a verdade, eu vou queimar a minha vontade, eu vou me sacrificar para praticar o que é correto, o que é justo. Muitas vezes eu posso ser tentado a sair com uma mulher que é casada, mas eu vou fazer um sacrifício e eu vou dizer: o justo é eu respeitar o casamento do próximo. Muitas vezes eu sou tentado a deixar de informar uma receita financeira para a Secretaria da Receita Federal, mas eu vou fazer um sacrifício de justiça. Quando você vê, muitas vezes, que faltam medicamentos no posto de saúde, que faltam livros nas escolas, que faltam atendimentos odontológicos para os filhos, nós somos tentados a dizer: já que o governo não faz nada, eu vou sonegar, vou esconder a receita e vou aqui mentir na minha declaração de imposto de renda. Mas ofereceis sacrifícios de justiça. Jesus, quando foi abordado por um coletor de impostos, disse para Pedro: pesque o primeiro peixe, tire o estáter. O estáter era a moeda da época. E Jesus disse: e oferece o imposto por mim e por ti. E Jesus disse: dai a César o que é de César. César representava o imperador, aquele que representava o Estado. Jesus pagou os impostos e deu o exemplo, dizendo: pague o imposto. Então ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O sacrifício é um esforço para praticar a justiça. E Jesus ainda disse mais uma coisa: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes Deus está requerendo de você oração, jejum, leitura da palavra, e você muitas vezes não quer fazer o sacrifício de justiça. A justiça é ser justo. Justo significa ser alinhado com a palavra de Deus. Uma roupa justa fica colada no corpo. Um justo, ele fica bem ajustado, colado com a palavra de Deus. Então, oferecei sacrifícios de justiça. É um sacrifício, muitas vezes, você acordar mais cedo para realizar a leitura da Bíblia. Mas esse sacrifício é o sacrifício que depois vale a pena. Você fez o que é justo, se aproximou de Deus, aprofundou a amizade com Deus. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Versículo 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. O versículo 6 está dizendo que muita gente tem dúvida a respeito de como que eu vou saber o que é o bem. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Quem que pode nos mostrar o caminho certo? E o salmista responde: Senhor, exalta sobre nós a luz
do teu rosto, a luz do rosto de Deus, mostra o caminho. A luz do rosto de Deus dá clareza. Então, a resposta, se você hoje está dizendo quem me mostrará o bem, é o Senhor. Fale com o Senhor. O salmista, ele foi ao Senhor. Ele disse: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Exaltar significa erguer, levantar, colocar em destaque. Então, exalta sobre nós, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ponha em destaque sobre nós a luz do teu rosto, porque se eu recebo a luz do rosto de Deus, eu consigo ter clareza, eu consigo encontrar o caminho, eu consigo achar a saída. É o Senhor que nos mostra o bem. Você precisa buscar ao Senhor. Somente o Senhor revela e mostra, dá clareza a respeito do bem. Busque do Senhor. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. O salmista está dizendo que ele buscou ao Senhor e o Senhor colocou alegria no coração dele, mais do que quando os inimigos dele estavam vivendo em prosperidade de trigo e de vinho. Então, o salmista está dizendo: quando Deus põe alegria em nosso coração, a alegria de Deus é realmente grande. Ela nos completa. Ela realmente nos dá felicidade. Nós ficamos com muita paz. Uma pessoa pode ter muito trigo e muito vinho, muitas preocupações, mas aquele que recebe a alegria do Senhor, ele fica em paz. E o versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista termina dizendo que em paz eu vou deitar, em paz eu vou dormir, porque é só o Senhor que faz habitar em segurança. Essa é a leitura do Salmo de número 4. Colocamos em destaque 3 versículos pintados em verde. O primeiro versículo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O Salmo 4 é uma oração a Deus. Uma oração em que ele pede: Deus, o Senhor me escuta, o Senhor é o Deus da minha justiça, o Senhor me dá largueza. Ele me dá largueza no momento da angústia. Largueza. Ele me dá espaço. Ele me dá paz. Ele me dá alívio. Eu respiro com bastante ar. Eu não vou ficar como quem está sufocado no meio da angústia, como quem está num quarto apertado. Pelo contrário, eu vou respirar como quem está em um lugar bem largo, com largueza, em razão da paz que vem de Deus. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então nós destacamos o versículo 1, porque mostra que é uma oração e que reconhece que é o Senhor que dá largueza na angústia. Hoje o Senhor quer dar largueza no meio da sua angústia. E nós destacamos o versículo 7. Quando você vai até o Senhor, ele fala no 7: puseste alegria no meu coração. Assim como ele clamou ao Senhor, e o Senhor derramou alegria sobre ele, e ouviu a oração dele, o Senhor ouve
a sua oração e vai pôr alegria no seu coração. Então, o 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. E o versículo 8, em paz também me deitarei. Ao receber a alegria do Senhor, você receberá a paz do Senhor. E a paz do Senhor fará que você deite, durma, porque é só o Senhor que faz você habitar em segurança, como diz o 8. O 8 ele fala, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É o Senhor que dá segurança. Então, essa é a leitura do Salmo de número 4. Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora você pode fazer a oração de confissão que está aqui na tela. Nessa oração de confissão, se você ainda não recebeu a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você pode recebê-lo. Ele é o caminho que nos leva para Deus. Quando você aceita a Jesus, confessa, faz essa oração de confissão. Você está confessando que você reconhece que tem pecados e que você quer receber o perdão dos seus pecados. Aceitando a Jesus, você confessa que tem pecados e que depende de Jesus, então você achou o caminho. Ele é a verdade, porque quando você achou o caminho e começa a estudar a Bíblia, que é o próprio Jesus, ele se revela na Bíblia. Quando você lê os mandamentos na Bíblia, você encontra Jesus e isso é a verdade. E quando você encontra a verdade e anda no caminho da verdade, você achou a vida, porque você encontrou a paz, a alegria, a felicidade. Quando nós falamos que Jesus é a vida, significa que você recebe a alegria que nós lemos no Salmo 4. Porque tem muitas pessoas que vivem, elas respiram, elas andam, elas trabalham, elas têm a família, mas elas estão mortas por dentro. Elas não têm vida, alegria, largueza. Elas vivem em angústia, sofrimento, aflição, correndo atrás do dinheiro e da mentira desse mundo. Por isso que Jesus é o caminho. Ele é aquele que, quando você recebe ele, você vai pelo caminho diretamente para Deus. Ele é a verdade, porque ele mostra a verdade para que você viva bem. E ele traz a vida. Quando você encontrou a verdade e você anda na verdade, você tem paz, largueza, alegria, satisfação. Então, agora você pode fazer a oração de confissão. Você confessa que você reconhece: eu tenho pecados e eu quero Jesus, que é o caminho para chegar a Deus, que é a verdade, que mostra o caminho certo, que me vai trazer a vida. Vai me dar largueza, alegria, satisfação. Faça essa oração comigo agora. Declare, ligue o seu pensamento com Deus. Ligue o seu pensamento e pense: Jesus está comigo. E faça essa oração. A Bíblia fala que para você estar com Deus, você precisa crer em Jesus e declarar que você quer Ele na sua vida. Então faça essa oração comigo. A frase 1, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. O Espírito Santo que você está pedindo agora é o próprio Espírito de Deus. Ele vai entrar em você agora. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu.
O Espírito Santo já está entrando em você agora. Já entrou. E ele vai te ajudar para chegar até o céu. Ele vai falar no seu coração quando você estiver errado, quando você estiver errada, e vai dizer assim: meu filho, não faça assim. Minha filha, por que continuar nesse erro, nessa falha? Pare de fazer isso. Você vai ouvir o seu coração batendo e pulsando, te orientando. É o Espírito Santo em você. E agora declare a frase 3. Escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que será aberto no dia do juízo final. Todos os que estiverem com o nome nesse livro vão ser considerados benditos do Senhor. Então ele vai dizer: o seu nome está aqui, no livro da vida. Pode herdar o reino de Deus, pode entrar diretamente no reino dos céus. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Lá está escrito: e todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E aqueles que foram achados no livro da vida herdarão o reino dos céus. E, em nome de Jesus, amém. Você orou em nome de Jesus, porque você está dizendo: eu oro para o nome de Jesus, porque Jesus está vivo. Ele está ouvindo e vendo o que você está fazendo agora. E ele está já declarando: agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus, agora você recebeu o Espírito Santo e o seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Seus pecados foram perdoados e ele vai acompanhar você até o fim. Ore sempre, a partir de hoje, apenas em nome de Jesus. E se você não participa de nenhuma igreja, procure uma comunidade de fé, uma igreja, um lugar em que pregue que todas as orações devem ser exclusivamente para Jesus e participe dos estudos bíblicos e das reuniões de oração. Participe das reuniões de oração. Você vai ver que essas reuniões muitas vezes são muito vazias, porque as pessoas têm dificuldades de falar com Deus. Elas ficam desabafando. Para um psicólogo, para um psiquiatra, não há problema nenhum em você buscar ajuda e tratamento se você precisa, mas muito mais importante do que você desabafar ou buscar um tratamento com um profissional da psicologia ou da medicina é você pedir ao próprio Deus. Quando você conversa com ele, ele ouve você na angústia e ele dá largueza para você, como nós lemos no Salmo de hoje. Confie em Deus, fale com Deus, vá nas reuniões de oração, fale com ele. Você vai ouvi-lo falando com você e te dando auxílio e ajuda naquilo que você precisa. Deus abençoe a sua vida, ele dá largueza a você.